Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara de Julgamento do CRT, declaro aberta a 67ª reunião ordinária virtual de 14 de outubro de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se há alguma observação a ser feita na ata da sessão anterior. Silvana, você disponibilizou a ata, não foi? Senhor presidente, se possível, a ata para amanhã, porque ontem foi um dia assim complicado, não tive tempo. A própria Silvana também já teve. Eu já disponibilizei bem tarde, presidente. Porque a gente estava no mesmo curso, e terminou muito tarde. Tudo bem, então fica para amanhã. Eu preciso indagar a Silvana se tem alguma resolução para assinatura. Não, senhor presidente, hoje não. Então, novamente, vamos passar para a ordem do dia. Bom dia, dona Jusceide, seja bem-vinda. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, seus conselheiros. Ajuste o seu áudio, está muito baixo, dona Jusceide. Pronto, bom dia. Melhorou? Bom dia. Melhorou. Vamos iniciar com a ordem do dia, a pauta do dia. Os dois primeiros processos são da MB Comércio de Materiais de Construção. Eu indago tanto ao doutor Daniel quanto ao doutor André se a gente pode fazer a relatoria em conjunto, se não houver nenhum prejuízo de natureza processual. Doutor Daniel. Pela parte da acho que podemos fazer juntos. Da nossa parte, senhor presidente, também não vejo nenhuma opção. A acusação é muito semelhante, a matéria de defesa é quase idêntica. Podemos fazer sim. Obrigado, então. Então, vou anunciar os dois primeiros processos. Processo de recurso 1.921/2018, aí 2017, 22760, recorrente MB Comércio Materiais de Construção Limitada, recorrido Seju. Relatora a doutora Maria Neide Silva e Souza. E o processo de recurso 1922/2018, aí 2017, 22752, recorrente MB Comércio de Materiais de Construção Limitada, recorrido Seju. Relator doutor Henrique José Leal Gereissati. E representando a empresa está presente o doutor Daniel Landim. E representando o Estado, doutor André Carreiro. Com a palavra, a relatora Neide e o doutor Henrique fará as observações pertinentes ao processo de sua relatoria. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, senhora secretária. Bom dia, doutor André Carreiro, o nosso procurador. Bom dia, senhores conselheiros. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Realmente, os processos guardam total compatibilidade para serem julgados conjuntos. Farei um relato. Esse meu processo, ele trata da infração de omitir documentos fiscais em operações tributadas de saída de mercadoria do exercício de 2013, né? O agente do fisco aponta como os dispositivos infringidos os artigos 127 e 126A do Decreto 24.569/97 e sugere a penalidade prevista no artigo 123.3b da Lei 12.670/96. Na informação complementar ao auto, o agente do fisco esclarece que constatou a infração mediante a comparação entre a FD e as operações fornecidas pelo cartão de crédito, onde constatou uma diferença no valor de R$ 1.362.820. Ele também informa que fez, a partir do SPED, a proporcionalidade entre as operações tributadas e não tributadas, que, no término do levantamento, ele emitiu um termo de intimação de número 2017-12-949, solicitando ao contribuinte que fizesse a justificativa da diferença entre TEF e FD, e que o contribuinte apresentou a justificativa que não foi aceita, qual seja, de que a MB, Comércio de Materiais de Construção Limitada, ela, nas operações com segmento de varejo,
ela apresenta particularidade. A venda do produto ocorre mediante o pagamento na loja da Silas Monguba, enquanto que o faturamento e a emissão da nota ocorre com a entrega no estabelecimento onde a mercadoria se encontra, que ele fala que é o CD. Aí o agente do fisco não aceita a justificativa, então tem autuação. O contribuinte vem aos autos, apresenta defesa tempestiva, onde eu vou fazer de forma sucinta, considerando que o doutor Daniel pode explanar de forma melhor. Que o Grupo Normatel é um conjunto de lojas de materiais de construção que atende ao público e possui 8 empresas, né? Na maioria das vezes, os pedidos são pagos na empresa da Dedé Brasil, via cartão de crédito, mas o fato gerador efetivo, a circulação da mercadoria, ocorre no seu CD, que, ao apresentar as notas fiscais emitida pelo CD, devidamente vinculada com a informação do TEF, da Normatel, os resultados são negativos, ou seja, desaparece. E aí ele faz uma planilha onde coloca o comparativo entre os pedidos da Dedé Brasil e as emissões de notas fiscais, inclusive com chave pelo CD. Que a própria Cefaz poderia ter disponibilizado maiores elementos na lavratura do auto de infração por meio do sistema CIGET, que a mercadoria não houve ofensa ao princípio da autonomia dos estabelecimentos, porque realmente a nota fiscal foi emitida pela a filial ou pelo CD, onde realmente saiu a mercadoria. As outras lojas funcionam mais como um showroom e que não possui toda a mercadoria para entregar ao contribuinte. No final, ele pede que seja declarada a nulidade do auto de infração, requer a improcedência com base na documentação anexada e com base também no quadro comparativo que foi feito de forma resumida dentro da defesa, e pede também a realização de perícia, né? Na medida em que ele apresenta todos esses documentos, é um pedido de perícia. O julgador monocrático afasta a questão da perícia, porque diz que não foi fundamentada, também que não apresentou contraprovas, também afirma que o método é um método válido e julga procedente. O contribuinte vem aos autos e interpõe as mesmas razões arguídas por ocasião da defesa, acrescentando a questão da nulidade do julgamento de primeira instância por não ter... por ter sido de maneira genérica, não ter abordado especificamente os pontos suscitados pela parte. E o processo, então, é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer número... Deixa eu pegar aqui o número do parecer. Número 139/2020, onde sugere o conhecimento do recurso ordinário, dar provimento e declarar a nulidade do lançamento fiscal. E aí eu vou deixar as razões da nulidade para que o doutor André possa se manifestar. De uma forma bem sucinta, é este o relato do processo. Obrigado, doutora Neide. Doutor Henrique, processo de sua relatoria, tem alguma observação a ser feita? Sim, presidente. Primeiramente, desejar um bom dia a todos aqui, todos presentes, ao senhor presidente, ao novo procurador, doutor André Carreiro, doutor Daniel, demais conselheiros, e a doutora Silvana, e a doutora Lúcia também, que sempre nos acompanha, né? Presidente, como bem relatado pela conselheira Elineide, né, esse processo, eles são muito semelhantes, né, são frutos da mesma ação fiscal. A metodologia empregada foi exatamente a mesma, né?
e todas as peças eu acredito que são similares. O que eu vejo de diferente aqui nesse processo é que é o exercício de 2012, e como sendo o exercício de 2012, existe o questionamento com relação à decadência, né? Já que esse auto de infração foi lavrado em dezembro de 2017. Então, essa seria a principal diferença, sem falar dos valores, lógico, né? Então, nesse caso aqui, foi constatado uma omissão de venda em função dessa diferença encontrada entre o TEF e as notas fiscais emitidas pela FD, no montante de R$ 281.054,96, resultando na cobrança de ICMS no valor de R$ 47.779,36 e multa no valor de R$ 84.349. Basicamente, o relato se aproveita integralmente, né? Os argumentos da empresa são os mesmos, né? Como bem a doutora Elineide frisou, né? A modalidade da empresa, ela trabalha com showroom, né? Até porque são lojas e materiais muito, assim, às vezes muito pesados, né? Muito grandes, né? Quantitativos, assim, de que a pessoa não tem como nem levar para casa, né? Porque são materiais de construção, muitas vezes, né? Então, a defesa alega exatamente que a empresa varejo funciona mais como um showroom e que parte dessas operações elas são tidas, né, pelo depósito, né, que fica um CD, se eu não me engano, na Messejana. Mas exatamente o que a doutora falou, né, a doutora André colocou, né, em primeira instância o processo foi julgado procedente, né, afastado inclusive a decadência com base no artigo 131 do CPN, e a empresa recorreu, como falado aqui pela doutora Elineide, né? E o parecer da assessoria processual sugere a nulidade do processo por erro de metodologia, né? E aí seriam essas as diferenças, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da segunda Câmara de Julgamento, senhor advogado presente, doutor Daniel, bom dia a todos. Presidente, os dois processos estão sendo relatados em conjunto, e são processos que têm uma série de nulidades, prejudicial de decadência, além das questões de mérito. Eu queria indagar se nós nos manifestamos logo integralmente sobre toda a matéria, né, de ambos os processos, ou se a gente pode fazer as manifestações por partes, e na medida das deliberações vamos seguindo adiante para otimizar o tempo do colegiado. O que é que o senhor me diz, e o doutor Daniel também? Doutor André, então o senhor acha mais produtivo por partes, farem por partes então, que se avançada a nulidade, a gente vai avançando no processo, né? Se não avançada, é que encerra. Ok. Certo? Pois bem, então vamos lá, né? Como bem relatado, são dois recursos ordinários do mesmo contribuinte. O primeiro é auto-infração, relatado pela conselheira Elineide, né? É um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto-infração, decorrente de imputação de falta de emissão de documentos fiscais em operações tributárias no exercício 2013, no montante total de operações, no valor de R$ 1.025.113,45, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 174.269,29, vem com a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 3, a linha B, item 1 da Lei 12.670, de 96, alterada pela Lei 16.258, de 2017, resultando numa multa no valor de R$ 307.534,04. O que difere, como já foi dito no segundo auto, é o exercício. O segundo auto é a mesma acusação fiscal, foi também julgado procedente o auto de infração na primeira instância, e, consequentemente, mudando o exercício, muda também os valores, né? No caso do segundo auto de infração, o imposto lançado foi no valor de R$ 47.779,36, e a mesma penalidade aplicada resultou numa multa no valor de R$ 84.316,49. Conforme informações complementares dos autos de infração, aqui nos referindo inicialmente ao primeiro auto, consta que o autuante, após análise os dados fornecidos pelo Célula Laboratório Fiscal Cefaz,
através do comparativo entre as vendas informadas na FD e aquelas fornecidas pelas operadoras de cartão de crédito no exercício fiscalizado, foi verificada a diferença de vendas não registradas, que seriam decorrentes da falta de emissão do documento fiscal, no caso do primeiro auto, no montante de R$ 1.362.820,33. Constatou o autuante na FD do contribuinte, na consulta de movimento totalizador por CFOP, que os valores totais das saídas do contribuinte foram no montante de R$ 6.878.484,79, e como valor da base de cálculo do ICMS, o valor de R$ 5.174.188,69. Assim, o autuante deduziu que o montante de saídas tributadas encontra-se na proporção de 75,22%, enquanto o montante de saídas isentas, não tributadas ou sujeitas à substituição tributária seria na proporção de 24,78%. E, com base nisso, concluiu que a base de cálculo da diferença de vendas não registradas, tributadas, no montante de R$ 1.025.113,45, resultante da aplicação da referida proporção de 75,22% sobre o valor de R$ 1.362.820,33. Esses valores e proporções referentes ao primeiro auto de infração. O segundo auto foi a mesma metodologia utilizada pelo autuante, com valores diversos, fazendo a devida proporção para se chegar ao valor da base de cálculo do lançamento. E o contribuinte foi intimado para se manifestar sobre o levantamento preliminar e justificar as referidas diferenças apuradas nas operações com cartão de crédito e débito, tendo ele apresentado justificativa ao fisco, argumentando que a empresa possuiria uma peculiaridade nas suas operações, onde a venda do produto mediante cartão, boleto, numerário ou outras formas de pagamento seria efetuada pelo estabelecimento autuado, enquanto o faturamento, emissão da nota fiscal e entrega da mercadoria poderiam vir a ser efetuados tanto pelo estabelecimento autuado ou por outros estabelecimentos da empresa. Também informando que a operação inversa também acontece, onde o estabelecimento autuado pode faturar e emitir uma nota fiscal e entregar mercadoria relativa a vendas realizadas por outros estabelecimentos da empresa. No entanto, o autuante, justificando com base no princípio da autonomia dos estabelecimentos, fazendo referência aos artigos 19 e 263 do Decreto 24.597, ele entendeu que os estabelecimentos do contribuinte são considerados de forma individualizada para o cumprimento das obrigações tributárias principal e acessória e, portanto, não acatou a justificativa apresentada, pois entendeu que a autuada não poderia realizar vendas de mercadorias com documentos fiscais de outro estabelecimento da empresa, ou venda de mercadoria com a retirada em outro estabelecimento sem a emissão de nota fiscal de transferência, porque entende que, caso contrário, tornaria inócua a obrigação legal prevista no artigo 815-A do regulamento do ICMS, que impõe aos administradores de cartão de prestar informações ao fisco se as operações registradas nesses terminais vinculados ao estabelecimento das operadoras, se esses valores não estiverem vinculados ao respectivo estabelecimento. E aí indica ainda o artigo 13 do Decreto 29.907 de 2009, que disciplina também o uso do emissor de cupom fiscal e também dispõe sobre regras relativas às vendas com pagamento mediante cartão de crédito ou débito. Em síntese, foram essas justificativas apresentadas pelo autuante para não acatar ou considerar, pelo menos, os argumentos e justificativas apresentadas pelo contribuinte. Os dispositivos legais infringidos nesses autos de infração foram os artigos 127, inciso 1 e A3, 169, 174, 176A do Regulamento ICMS e artigo 77 da Lei 2.070, que refere-se à obrigação acessória de venda de mercadoria sempre mediante a emissão do respectivo documento fiscal. Pois bem, o contribuinte, nas suas razões recursais, ele reitera quase que integralmente as mesmas razões da sua impugnação, trazendo algumas questões novas. Primeiramente, verifique-se nos recursos que ele alega a nulidade do julgamento de primeira instância,
pois não houve enfrentamento dos seus argumentos de defesa, né, o que cercearia o direito de defesa e, portanto, deveria ser anulada a decisão de primeira instância. E, de fato, verificando os argumentos trazidos na impugnação do contribuinte, em cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, a gente verifica que a decisão de primeira instância, ela não, apesar de ser extensa a decisão e de fazer diversas considerações, ela não enfrenta o argumento central da defesa do contribuinte, que é no sentido de que todas as vendas de cartão de crédito registradas no estabelecimento autuado correspondem a uma operação de venda realizada pelo centro de distribuição da empresa, com a emissão da respectiva nota fiscal no valor correspondente, bem como o fato dela entender que observou o princípio da autonomia dos estabelecimentos, pois apesar do pagamento ter sido realizado no estabelecimento autuado, via cartão de crédito ou débito, este corresponderia a um pedido, né, cujo fato gerador somente ocorreu no centro de distribuição, com a emissão da nota fiscal e saída da mercadoria para entrega ao comprador. Portanto, entendendo a empresa que ela cumpriu todas as obrigações acessórias e principais pertinentes à operação. Né? Então, realmente, a defesa de mérito, ela gira em torno dessa argumentação do contribuinte e a decisão de primeira instância não enfrenta de maneira satisfatória, né, essa argumentação central. Fica apenas tangenciando aspectos que não atacam diretamente os fundamentos do contribuinte. Portanto, entendemos que se revela nula a decisão de primeira instância por cesseamento de direito de defesa, devendo ser preservada a possibilidade do contribuinte submeter seus argumentos ao duplo grau de jurisdição administrativa sob pena de supressão de instância, pois não se coaduna com o princípio da ampla defesa contraditório com os recursos a ela inerentes. Presidente, então seria esse primeiro ponto que a Procuradoria coloca, examinando a argumentação do contribuinte, e se fosse o caso, se possível, o advogado contribuinte se manifestar e já deliberar sobre esse ponto, caso superado, a gente prossegue na análise das demais questões. Ok? Obrigado, André. Você está bem. Doutor Daniel Landim, é só sobre esse ponto, esse pedido de nulidade de decisão singular, para retorno para novo julgamento, certo? Depois, caso superado, a gente volta para os demais pontos abordados. Tudo bem, doutor Daniel? Bom dia a todos. Sobre esse ponto, né? Ontem, quando eu estava estudando o processo e estava fazendo os memoriais para entregar para os senhores, analisando a decisão do julgador, eu vi assim, que na verdade ele fala dos argumentos, né? Ele fala de todos os argumentos, ele fala da autonomia do estabelecimento, que é o grande ponto central, ele fala da decadência lá no processo que eu vi, de modo que, assim, ele fala de tudo, apesar de eu discordar de praticamente tudo também do que ele falou. Então, assim, por isso que ontem eu acabei sem incluir o pedido nos memoriais, e na apresentação também nem vou falar sobre isso, porque realmente eu acabei me convencendo que ele acaba tratando de tudo mesmo, apesar de equivocadamente, como o doutor Biratã gosta sempre de tratar, por isso que eu até tirei, que ele sempre fala que o que vale é ele mencionar os argumentos, né? E, por mais que esteja equivocado, a decisão não é nula por estar equivocada, ela é nula quando, na verdade, ele deixa de enfrentar o argumento e, do nosso ponto de vista, eu acabei vendo que realmente ele enfrenta, equivocadamente, porque ele trata da autonomia do estabelecimento e, ao nosso ponto de vista, a autonomia do estabelecimento nos favorece e ele trata a autonomia do estabelecimento como se nos desfavorecesse, né? Então, assim, a parte acabou renunciando ontem a essa nulidade, acabou não apresentando nos memoriais, porque realmente se convenceu que a decisão não seria nula. Então, assim, diferentemente do posicionamento do doutor André, sendo assim, muito preciso, muito bem fundamentado, eu discordo porque realmente ele trata equivocadamente, mas trata. Né? Ele trata do processo dos argumentos como um todo, e em razão disso eu acabei renunciando esse pedido, e deixo aqui registrado que a defesa renuncia, até por uma questão de celeridade, economia processual, para a gente já partir para o processo para
apreciar as outras nulidades e até mesmo, se for o caso, a questão do mérito do processo, se as nulidades não forem apreciadas. Então, senhor presidente, a defesa, além de reconhecer aqui que a decisão ela trata dos assuntos, apesar de estar equivocada, a gente também deixa registrado que a gente renuncia esse argumento, renuncia essa questão em face do princípio da economia processual e da celeridade desse julgamento, aí, que é um processo que já tem alguns anos aqui dentro do contencioso. É isso. Obrigado, doutor Daniel Landim. Doutor André, em face da parte declinada dessa nulidade, a PG encampa essa nulidade? Continua encampando? Presidente, assim, não obstante as considerações do doutor Daniel, a gente entende que isso é uma questão de ordem pública, né? Isso pode impactar, inclusive, a consistência do crédito tributário posteriormente. Então, entendo relevante, não só vem na questão do interesse do contribuinte, mas do próprio processo administrativo tributário, razão pela qual a gente pede que seja deliberado o ponto, para, se for o caso, a gente prosseguir na nossa manifestação. Obrigado, doutor André. Então, senhores conselheiros, relatores, essa questão do retorno da nulidade de decisão singular por instância, está em discussão só este ponto. Doutor Eneide, doutor Henrique, doutor Eneide, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu estava observando aqui o julgamento de primeira instância, precisamente a folha 143, quando o julgador está falando da questão, ele começa dizendo que, adentrando ao mérito, né, que é a venda com cartões de crédito, né, aí ele coloca exatamente esse aspecto, talvez ele não fundamente com total precisão, mas ele coloca assim: em outras palavras, a empresa oral autuada efetuava a venda de mercadoria com pagamentos através de cartão débito ou crédito, no entanto, a mercadoria era entregue por outra loja do mesmo grupo. Aí começa, a auditoria fundamentou, né, aí traz o artigo 19.263, né, que é a questão da autonomia dos estabelecimentos, aí continua. Vê-se que a ação fiscal está amplamente em consonância com a legislação tributária pertinente, com a norma de execução número 3. E aí, para classificar o entendimento assim, acima, a norma de execução número 3, que dispõe sobre esse procedimento, aí ele já entra na questão da análise especificamente das operações com cartões de crédito. Mas naquele ponto ali que ele coloca os artigos da autonomia dos estabelecimentos e tudo mais, ele está afastando o argumento da empresa. Não assim de uma forma bem enfática, mas eu entendo que ele afasta, assim, com toda a vênia, né, a afirmação do doutor André, mas eu acredito que está afastado nesse aspecto, sim. Ontem à noite eu também fiquei me questionando, procurando, até que encontrei essa parte aí no julgamento. No meu processo, é a página 143. Obrigado, doutor Eneide. Doutor Henrique, processo de sua relatoria, também ocorre o mesmo fato? Presidente, de forma similar, mesma coisa, o julgador também aborda esse assunto, né? Na realidade, o julgamento é um julgamento bem extenso, né? Assim, ele sai discorrendo e tratando da matéria de forma bem, digamos assim, dissecando todas as opções, né? E aí continua, viu, doutora Eneide, falando da autonomia dos estabelecimentos, né? Explica que a defesa... aqui ele traz exatamente a defesa, diz o seguinte, que existe uma peculiaridade no que tange a todo o segmento do varejo, né, onde a venda do produto mediante pagamento via cartão, boleto, numerário e outras formas de pagamento é efetuada pela unidade da Silas Monguba, né, enquanto o faturamento e a emissão da nota fiscal é efetuado por outro estabelecimento, né, e aí ele entra no princípio da autonomia dos estabelecimentos, discorre sobre isso para, no final, entender que cada empresa tem que emitir suas notas fiscais de forma individualizada, em função até da apuração. Então, eu entendo que realmente ele tratou desse assunto, né? Assim, talvez não tenha sido muito objetivo em relação a isso, mas ele trata desse assunto assim de uma forma até um pouco alongada, né? Então, eu acho também que esse assunto foi abordado
no julgamento de primeira instância. Verifiquei, página 146. Ele continua, porque ele dá uma parada, entra na norma de execução e continua lá na frente. Obrigado, doutor Leite, doutor Henrique. Algum conselheiro deseja fazer mais alguma manifestação? Então, eu vou colocar esse primeiro ponto em votação. Como votam os relatores, doutora Edneide? Eu afasto a nulidade do julgamento de primeira instância, considerando que ele fundamenta a decisão dele nesse aspecto da venda, né, pelo ICD e pela autonomia do estabelecimento. Doutor Henrique, como vota? Da mesma forma, presidente, que a doutora... Doutora Eliane responde? Senhor presidente, eu também afasto a nulidade, porque eu também tive o cuidado e li todo o julgamento, ele é bastante extenso, mas ele enfrenta, embora talvez o entendimento não seja preciso, mas ele aborda todos os assuntos. Então, dessa forma, eu sou com os relatores. Doutor Wander? Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Eu acompanho os ilustres relatores, senhor presidente, afastando essa nulidade, e realmente, em mais de um momento, a peça de julgamento trata do tema, não é nem isoladamente em um ponto, não. São várias páginas em que esse tema é abordado. É claro que se a conclusão não for para alguma das partes, isso é uma outra consequência, mas acredito sim que o tema foi enfrentado, por isso afasto. Doutora Jusceide? Reitero meu bom dia, senhor presidente, senhor procurador, seus conselheiros, doutor Daniel. De acordo com a manifestação, o relato da doutora Elineide, bem esclarecido, e doutor Henrique, fazendo as suas ponderações, em desacordo com a manifestação da Procuradoria, né, doutor Daniel, doutor André Carreiro, também apresentou as suas argumentações, eu também acompanho os relatores, senhor presidente. Doutor Rafael Souza. Bom dia a todos. Acompanho os relatores. Então, a segunda rejeita a nulidade de decisão singular. Doutor André, continuando aqui agora o outro aspecto agora de nulidade, não é isso? Isso, presidente. Pois bem, superada essa questão, prosseguindo nas razões recursais, o contribuinte, ele inicialmente, ele após essa primeira nulidade já superada, ele argue a nulidade do auto de infração por inadequação do método fiscal, né, entende pela impossibilidade de utilização da metodologia de fiscalização, de confronto do TEF com FD mensal para empresas varejistas que operam como a autuada, né, na qual pedidos de vendas e pagamentos em determinado estabelecimento com faturamento, emissão da nota fiscal e entrega da mercadoria pelo centro de distribuição ou outro estabelecimento que tenha a referida mercadoria em estoque. Né? No entanto, entendemos que não há como ser acolhida a referida preliminar, não obstante até mesmo a manifestação da assessoria processual tributária, né? Que é muito contundente a manifestação da assessoria em reconhecer que o método de confronto, de cruzamento entre o TEF, que é a transferência eletrônica de fundos, que na prática são as informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito e débito, com a escrituração fiscal digital do contribuinte, é um método plenamente aplicável em situações onde a venda é realizada em um estabelecimento do contribuinte, mas a saída da mercadoria ocorre em outra filial da empresa. Né? E aí a assessoria ela dispõe que nessa situação específica da operação do contribuinte, né, para que o método de fiscalização referido seja corretamente aplicado, método de fiscalização esse amparado na legislação processual tributária, especial a norma de execução número 3 de 2011, como bem destacou a assessoria, a correta aplicação do método e a validação do resultado para que socorra devem ser considerados, sim, no levantamento fiscal, as operações realizadas nessas situações, né, onde o ingresso do recurso via
operação cartão de crédito, deve ser feito também o cruzamento das operações correspondentes, né, cujas notas fiscais e saídas de mercadorias ocorreram em outro estabelecimento. Né? É verdade que, no caso concreto, ao ser intimado no decorrer da ação fiscal, o contribuinte levou ao conhecimento do autuante que parte das mercadorias cujos pagamentos se deram via TEF, vinculado ao estabelecimento autuado, deram saída do seu centro de distribuição. Fato este que não foi levado em conta pelo fiscal, por entender que na espécie a referida operação empresarial não seria permitida em razão do princípio da autonomia dos estabelecimentos. Pois bem, apesar de entendermos que o autuante não aplicou corretamente o método fiscal, baseando-se em premissa jurídica que já adiantamos aos senhores, entendemos equivocada, tal fato por si só não torna nulo o auto de infração por inadequação do método, sendo possível que, no decorrer do julgamento do respectivo lançamento tributário, possa-se proceder à devida verificação dos argumentos do contribuinte e, se for o caso, proceder aos ajustes necessários, levantamento fiscal, a fim de verificar se de fato ocorreu ou não a infração à legislação tributária. Portanto, entendemos que não pode ser acolhida a referida alegação de nulidade de auto-infração, pois o método fiscal, se devidamente aplicado, ele é apto a comprovar, sim, a infração que foi imputada ao contribuinte, estando expressamente previsto na norma de execução número 3, de 2011, que autoriza o confronto do TEF com a FD do contribuinte para a constatação de diferenças entre os valores das operações de vendas de mercadorias e prestação de serviços sujeitos ao ICMS, declarados por contribuinte do imposto, em confronto com os valores informados pelas empresas administradoras de cartão de crédito. Isso consta lá no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2 da referida norma de execução. E aí, o contribuinte traz, mediante inovação recursal, também outra preliminar de nulidade do auto de infração, que não constou da impugnação, que seria a nulidade em razão da falta de detalhamento das operações por operadoras de cartão de crédito ou débito, né? No entanto, também entendemos que o referido argumento trazido somente em sede recursal não deve ser acolhido, né? Não há, na norma de execução número 3, 2011, a obrigatoriedade que o agente fiscal apresente os relatórios das operações informadas pelas operadoras de cartão de crédito e débito de maneira separada, né? Isso não consta lá na norma de execução, né? E norma de execução é essa que estabelece os procedimentos a serem observados pelos agentes fiscais para fins de lançamento do crédito tributário relativo ao ICMS, resultante da diferença entre os valores das operações e prestações declaradas ou informadas por contribuintes do imposto e os pagamentos efetuados por meio de cartão de crédito e débito, informados pelas empresas administradoras dos respectivos cartões. Com efeito, conforme dispõe o artigo 14, inciso 1 da norma de execução, fica autorizado ao agente fiscal juntar como prova do lançamento o arquivo eletrônico gerado pela célula laboratório fiscal, que é justamente o que se deu no caso concreto, conforme consta expressamente nas informações complementares do auto de infração. Ademais, também não podemos desconsiderar o disposto no artigo, na Lei 15.614, em especial nos seus artigos 84, parágrafos 1º, 2º e 8º, que são expressos ao disporem que o seguinte, que as irregularidades ou omissões passíveis de correção não serão declaradas nulas. Portanto, a irregularidade, se considerada como tal, poderia ser suprido por uma mera diligência junto à célula laboratório fiscal para que apresentasse o arquivo eletrônico com a segregação das operações por operador de cartão de crédito, né? E dispõe o parágrafo 2º que, quando corrigida a irregularidade ou provida a omissão, e dependendo dos atos subsequentes, bastaria que se reabrisse a oportunidade para o contribuinte ou pagar o imposto com os descontos iniciais ou aditar sua defesa no ponto específico com base nessas informações, só a título de argumentação, mas no caso presente sequer houve a necessidade dessa separação para o exercício do direito de defesa, né, já que o contribuinte faz uma defesa específica, contundente, traz uma planilha robusta, fazendo o cruzamento de todas as operações informadas através das administradoras de cartão de crédito, fazendo a correspondência com os respectivos documentos fiscais emitidos pelo centro de distribuição, procurando demonstrar que, de fato, não houve circulação ou saída de mercadoria do estabelecimento autuado sem emissão do documento fiscal, mas sim
operações de pedidos de vendas ou compras cujo fato gerador, de fato, só teria ocorrido em outro estabelecimento, defendendo que esse procedimento é usual no mercado em que ela atua e que não há nenhuma vedação legal a essa utilização, inclusive, portanto, não podendo partir do mero confronto dessas informações do TF com o FD para chegar à conclusão que chegou à autuada. Né? Dispõe, ainda ressalto que dispõe no parágrafo 8º do artigo 84, que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não restar prejuízo às partes. E, como já dito, no caso concreto, não houve qualquer prejuízo para a defesa do contribuinte, já que, segundo afirma em sua impugnação e reitera seu recurso, foi possível demonstrar que todas as operações de vendas realizadas com cartão de crédito e débito, registradas nas informações do TEF do estabelecimento autuado, tiveram a respectiva operação de saída da mercadoria realizada pelo centro de distribuição, com a emissão da respectiva nota fiscal e, portanto, com o cumprimento de todas as obrigações tributárias inerentes a estas operações. Portanto, quanto a esse aspecto, entendemos que não houve prejuízo para o efetivo exercício do direito de defesa contraditório, o que afasta a possibilidade de se declarar a nulidade arguída pelo mero fato de não estar informada as operações do TEF segregadas por operadores de cartão de crédito. Tem um aspecto que só diz respeito ao segundo recurso, segundo auto-infração, que é a alegação de decadência do lançamento, por entender que o contribuinte que o prazo decadencial deve ter como termo inicial o previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No entanto, em relação ao segundo auto-infração relatado, entendemos que não há como ser acolhida a decadência, já que na espécie deve ser observado o termo inicial do prazo decadencial previsto no artigo 1731 do CTN. E, no caso, não se pode cogitar da aplicação do 150, parágrafo 4º do CTN, tendo em vista que, segundo a acusação fiscal, se trata de operações omitidas, seriam saídas de mercadorias decorrentes da não emissão de documento fiscal e, portanto, realizadas mercadorias essas não informadas ao fisco, não levadas que não teriam sido levadas à escrituração dos seus respectivos livros fiscais, portanto, não podendo se entender que na situação objeto da imputação infracional houve lançamento por homologação em relação a estas operações que não teriam sido declaradas. Portanto, houve omissão do lançamento por homologação, conforme hipótese do artigo 149, inciso 5 do CTN, o que enseja o lançamento de ofício para o qual se aplica, sem dúvida, o artigo 1731 do CTN. Também, no caso, além do imposto, foi lançada a multa pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, o que também está amparado no artigo 149, inciso 6, acumulado com o artigo 113, parágrafo 3º do CTN, também não podendo se cogitar o lançamento por homologação em relação à multa. No caso concreto, constata-se que, portanto, deve ser contado o prazo quinquenal a partir do primeiro dia do exercício seguinte, conforme artigo 1731 do CTN. E, no caso, os fatos geradores referentes ao exercício 2012 somente decairiam em 31 de dezembro de 2017, tendo o auto de infração sido lavrado em 18 de dezembro de 2017. Portanto, em relação ao segundo auto, realmente entendemos que não houve a decadência do lançamento, até por sua incompatibilidade da aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, pela própria natureza da imputação fiscal. É uma situação, inclusive, já com jurisprudência consolidada no âmbito CONAT, que nessas situações de omissão de saída, que no caso concreto não deixa de ser, pelo menos segundo a acusação fiscal, não se aplica o 150, parágrafo 4º, mas sim o artigo 1731 do CTN. Passando ao mérito, o contribuinte argumenta que não existem operações de vendas realizadas com cartão de crédito e débito sem a respectiva emissão de nota fiscal, pois todos os pedidos feitos no estabelecimento autuado, pagos com cartão, foram objeto de operação realizada pelo centro de distribuição com emissão de documento fiscal com o ICMS recolhido. E, de fato, verificamos, como já foi dito anteriormente, que o contribuinte apresenta planilha buscando demonstrar que nenhuma mercadoria circulou sem o respectivo documento fiscal, bem como que nenhum pedido realizado e pago no estabelecimento autuado, quando da efetiva circulação da mercadoria, saiu sem emissão da nota fiscal ou sem pagamento do ICMS. No referido levantamento realizado pelo contribuinte,
ele afirma que procedeu à vinculação entre cada pagamento via cartão de crédito e débito no estabelecimento objeto do levantamento fiscal e com o respectivo documento fiscal emitido pelo seu centro de distribuição, bem como fez a vinculação desses pedidos com indicação dos respectivos clientes, valores e parcelamentos. Então, afirma que, ao acrescentar as notas fiscais emitidas pelo centro de distribuição vinculadas às informações do TEF do estabelecimento autuado, desaparecem os resultados negativos apurados no lançamento. Assim, entendemos que, diante da contraprova apresentada e dos esclarecimentos prestados pelo contribuinte para justificar a diferença, entendemos que no caso, né, deve ser, sim, realizada uma verificação pela célula de perícia e diligências para verificar se, de fato, a partir dos ajustes propostos pelo contribuinte, com os quais concordamos, ainda persiste alguma diferença entre as operações apuradas. E aqui já adianto a nossa manifestação pelo acolhimento do pedido de perícia do contribuinte, né, já que ele apresenta contraprova, formula quesitos, indica assistente técnico, trazendo ainda a impugnação específica, indicando alegados equívocos no levantamento fiscal, de modo que restam preenchidos os requisitos do artigo 93 da Lei 15.614 de 2014. Por fim, o outro aspecto da defesa do contribuinte traz, e com a qual concordamos e acolhemos, e por isso entendemos pela necessidade da realização da perícia, no sentido de que o princípio da autonomia dos estabelecimentos resguarda a operação empresarial dos estabelecimentos do contribuinte. E, de fato, como bem argumenta ele, o fato gerador do CMS é que deve orientar a aplicação do princípio da autonomia dos estabelecimentos para o cumprimento das obrigações tributárias acessórias e principais a ele pertinentes, sem prejuízo das demais obrigações previstas na legislação tributária para cada estabelecimento de maneira autônoma. E, no caso concreto, não obstante os valores tenham ingressado no TEF vinculado ao estabelecimento autuado, se a mercadoria não estava em seu estoque, mas no estoque do centro de distribuição, o fato gerador somente ocorre quando da saída da mercadoria do referido estabelecimento. E aí é esse estabelecimento que deve sim emitir o documento fiscal, cabendo-lhe, por consequência, o cumprimento das obrigações tributárias referentes ao pagamento do imposto sobre a referida operação. Então, nesse ponto, concordamos com o contribuinte e isso só fundamenta e confirma a nossa compreensão da necessidade da realização da perícia. Né? Então, com essas considerações, uma vez já superada a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, a Procuradoria se manifesta pelo afastamento das demais preliminares de nulidade do auto de infração, né? Em relação ao segundo auto de infração, também em relação à decadência do lançamento, e no exame do mérito, entendemos que é pela necessidade da conversão do processo em perícia para verificar se, de fato, a partir dos ajustes propostos pelo contribuinte, conforme levantamento e quesitos por ele apresentados, ainda persistem alguma diferença entre as operações apuradas, para que no momento seguinte, com o retorno, com o laudo pericial, possa-se julgar definitivamente os referidos autos de infração. São essas nossas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros. Caso necessário, no decorrer das discussões, voltamos a nos manifestar. Obrigado. Obrigado, doutor André. Ele respondeu, já tinha pedido a palavra? Sim, senhor presidente. Senhor presidente, eu escutei atentamente todos os argumentos do ilustre procurador e também tive o cuidado de tirar cópias do recurso, ler os memoriais, uma série de coisas. Então, eu entendo também que, posteriormente, poderia ser feita uma perícia, mas essa perícia tem que ser feita de um modo mais preciso e cuidadoso, porque, no caso, no primeiro processo, que eu me detive mais, a parte diz que há um saldo positivo de mais de 48 milhões de reais. E esse processo, ele guarda muita peculiaridade no que concerne ao setor, ao centro de distribuição, às atividades específicas. E como no parecer foi pela nulidade em decorrência da metodologia empregada, vez que entendeu-se que ocorreram distorções, na forma regimental, eu peço vista, senhor presidente, de ambos os processos para uma melhor análise. Assim, no caso, vamos ver a parte ou já fica prejudicada? Você só quer ouvir os argumentos da parte? Ou...
O advogado está presente, ele não expôs ainda. O advogado está presente e não se manifestou ainda. Vamos ver os argumentos, né? Aí a vista está concedida, mas vamos ouvir o argumento do advogado, pode ser que clareie alguma coisa, algum aspecto, tá certo, Eliane? Mas a vista já está concedida, só mesmo porque a parte está presente e todo se estruturou para fazer a defesa dela. Vamos ouvir a defesa da parte, certo? Depois, concluída a apresentação da defesa, a vista está concedida por Eliane. Mas vamos ouvir a parte para que pode ser que lance luzes no processo. Doutor Daniel Landim, com a palavra. E até... Pode falar, Michael. Posso falar? Um pouco gripado. O processo, em síntese, nós temos 3 grandes argumentos, né? Que seria a nulidade pela ausência de prova, por descumprimento da norma de execução, da norma de execução 03 de 2011. O segundo argumento é o que foi acolhido pelo doutor Michel lá no parecer da assessoria tributária, né, doutor Michel Redbon, conselheiro da quarta Câmara, e é a não observância da peculiaridade do grupo Normatel, foi muito bem falada pelo doutor André. A não observância causaria anuidade por inadequação da metodologia. E o terceiro aspecto é a questão da decadência apenas do processo do qual o conselheiro Henrique é o relator. Né? O doutor André, ele afasta do posicionamento da Procuradoria a nulidade primeira que irei falar, que é a questão da falta de cumprimento de norma de execução, que é uma nulidade muito simples. E aí, doutora Eliane, a senhora pediu vista, mas a gente poderia, pelo menos, voltar essa aqui, que eu acho que é uma nulidade de fácil observação e de fácil análise. Precisando, acho que, folhar a página 15 do processo, ela já seria afastada ou acolhida, né? Não precisaria de nenhuma atenção, como é a outra nulidade, que eu vou ter que me deter melhor, e a gente precisará falar um pouco mais sobre ela. A primeira nulidade é apenas sobre o artigo 14, que o doutor André falou muito bem, né? O artigo 14, ele diz que o fiscal ele tem que recolher no processo, juntar ao processo, um dos 3 documentos, né? Dá uma opção para ele, em relação ao TEF. O arquivo eletrônico gerado pela CELAB, né? Que lá vai ter, conforme disposto no Manual de Orientação, certo? No anexo 2, que trata das empresas de cartão de crédito. Então, vamos lá. Arquivo eletrônico gerado pela CELAB. Dentro do processo não tem nenhum arquivo eletrônico, nenhum CD. Dentro do processo ele tem só uma planilha de Excel, eu vou já mostrar para os senhores, da folha 15, a planilha de Excel, que apenas fala da consolidação mensal do TEF. Né? A folha 15 do processo, os senhores podem ver, vou já mostrar aqui na apresentação. Então, esse primeiro inciso não foi observado. Se não tem arquivo eletrônico pressupõe uma mídia digital, já não está dentro do processo. O que tem dentro do processo é apenas uma planilha em papel da TEF, na folha 15. O segundo relatório, que aí faz mais sentido, é um relatório resumo das operações com cartões de crédito e cartões de débito, obtido na intranet da Secretaria da Fazenda, de acordo com o anexo único dessa norma de execução. E aí nós teremos que ver o anexo único do artigo 14, da norma de execução 03 de 2011, vou já mostrar para os senhores. E o terceiro relatório seria o relatório em papel e arquivos eletrônicos, né, dos arquivos solicitados diretamente às administradoras de cartões de crédito e de débito. Dentro do processo não tem nada, nenhuma resposta das administradoras de cartão de crédito, né? Dentro do processo só existe a folha 15, que é aquela planilhazinha Excel do TEF. Para ser o inciso segundo, que é o único que faz sentido, que é um relatório resumo das operações, e o que tem dentro do processo é um relatório resumo das operações, consolidado, não trata das administradoras de cartão de crédito, nem trata do dia, nem do mês. Então, o relatório resumo das operações de cartão de crédito é o que tem dentro do processo. Sendo que ele não segue o anexo único. O anexo único da norma de execução 03 de 2011, ele exige que este tal resumo com cartões de crédito ou débitos, tenha especificamente as operações de cada administradora que eu trabalhei durante o período de 2012 a 2013. É assim que a norma de execução trata. Né? Então,
único relatório de revisão que tem é o das folhas 15, folha 15, né? E ele deveria seguir esse layout. Senhores, esse layout não é seguido. Certo? Pode passar? O relatório que ele junta, que está na folha 15, é esse relatório, que é o TEF. Onde estão individualizadas as operações das operadoras de cartão de crédito? Não existe. Onde estão as especificidades das operações para que o contribuinte possa apontar e dizer, não, essas operações foram canceladas, essas operações foram estornadas? Nada disso tem nessa planilha. Então, o contribuinte não tem como analisar essa informação do fiscal. E aí eu discordo do doutor André, por mais que a gente tenha trabalhado para mostrar que existem operações, certo? Lá na outra empresa, eu só demonstro as operações do CD, do centro de distribuição. Eu não tenho como mostrar se esse valor está certo, se esse valor foi estornado alguma operação, se está constando aqui alguma operação cancelada, se todas essas máquinas são realmente dessa empresa. Eu não tenho como trabalhar isso. Por quê? Porque o fiscal não cumpriu o que diz a norma de execução 03/2011. A norma de execução diz, existe um layout para você juntar o processo. E ele não juntou. E aí eu acho muito estranho, porque na terceira Câmara, nesse processo da resolução 183 de 2019, esse processo ele é idêntico ao nosso. A planilha, a única coisa que muda é que a planilha é na folha 13 e a nossa é na folha 15. É aquela planilhazinha simples também, certo? E aqui, lá na terceira Câmara, com o parecer favorável da assessoria e acolhido pela Procuradoria lá, acredito que tenha sido o senhor também, na terceira Câmara, dizia o quê? A não apresentação, junto aos autos, de planilhas e relatórios indicando de forma individualizada as operadoras de cartão de crédito, bem como os valores a cada uma pertinente, impede a adequada análise da acusação pelo contribuinte. Pode passar. E aí, lá no relatório, né? Só no relatório. A autuação teve como fundamento somente o quadro comparativo TEF versus SPED, no qual não constam os nomes da administradora de cartão de crédito e os respectivos valores, como diz lá a norma de execução 03/2011, no inciso 2. Aí o que é que o relator fala? Não consta dos autos qualquer relatório referente às operadoras de cartão de crédito, indicando quais operadoras e quais valores foram por elas informados. A mera indicação de valores gerais, sem a devida demonstração de como foram encontrados, conforme se verifica a planilha de folhas 13, não é suficiente para embasar a acusação, uma vez que dificulta ao contribuinte a verificação das operações tidas como irregulares. Ou seja, isso aqui é uma jurisprudência da terceira Câmara, de 2019, num caso idêntico ao nosso. Ou seja, se o auditor fiscal não cumpre a norma de execução, especialmente lá no inciso 2, que é o nosso caso, certo? Não traz essas informações que lá tem a obrigação de trazer, tem um anexo dizendo como é o layout, né? O auto de infração é nulo. Então, o nosso posicionamento em relação a essa nulidade, aí eu também eu vejo como uma nulidade objetiva, se ele não traz, é uma auto de infração de 2012, 2013, a gente vai pedir agora para que seja juntado isso? Depois de 10 anos, de quase 10 anos, vamos pedir para juntar uma planilha que há 10 anos atrás era para ter sido juntado, ou era para ter sido disponibilizada há 7 anos, né? 5 anos, né? Desculpa. 2017, né? Desculpa. Então, ele deveria ter juntado uma planilha que refere-se a dados de 10 anos atrás. Então, eu não vejo como a gente tentar salvar esse algo, né, nessa questão dessa nulidade, que a própria terceira Câmara, por unanimidade, com parecer favorável da Procuradoria, com a assessoria também favorável, e tem vários outros exemplos, no caso de cartão de crédito, por falta de informação, vários julgados como nulo voto de infração, porque o fiscal deixa de juntar ao processo as informações que deveriam ser juntadas. A segunda nulidade já entra no aspecto, foi muito bem tratado pelo doutor André, mas entendeu que a nulidade não deveria ser acolhida, mas sim uma perícia e caminhar para uma improcedência, né? Concordo com tudo que ele disse em relação ao mérito, mas em relação à nulidade em si, entendo eu que essa nulidade, ela também, ela não tem como ser, como é que eu poderia dizer,
sanada, não tem como ser substituída, porque a nulidade também é objetiva, porque é diferente se eu não tivesse apresentado ao fiscal durante a fiscalização a informação. Eu apresentei ao fiscal a informação e ele decidiu não fazer. É diferente. Se eu estivesse trazendo ao processo agora, aí tudo bem. Nós teríamos que caminhar para uma improcedência e não para uma nulidade. Mas o fiscal tinha conhecimento dessa informação e não aceitou a informação. E foi por isso que o doutor Michel, no parecer dele, entendeu que ele teve a informação e simplesmente afastou, então ele não aplicou a metodologia corretamente e, por essa razão, deveria ser nulo o auto de infração. Mas eu vou trazer um pouco a questão real. O doutor André explicou muito bem, vai ser até um pouco repetitivo, mas eu acho interessante para que todos consigam perceber como é que funciona essa operação do showroom. Apesar de ser um fato público e notório, mas como a gente traz para dentro do processo as fotos e a realidade, a gente acaba percebendo melhor. O que é que acontece de fato nessa operação, nesse auto-infração? O que aconteceu de fato? As lojas da Novatel, né, ela tem uma característica, por ela vender material de construção pesado, aquela parte de piso, aquela parte de várias latas de tinta, né, ela tem uma operação muito mais robusta no aspecto de showroom do que no aspecto de venda, como é um supermercado. Você enche o carrinho e sai com o carrinho cheio. O aspecto de showroom dela é muito mais robusto, muito mais consistente. Principalmente essas lojas menores, como é da DD Brasil, que foi desse auto de infração, né? Precisa no Google, né, agora. Como é a loja Premium, que nós tivemos julgamento há um mês atrás, na quarta Câmara, que foi um julgamento do caso idêntico, que foi julgado nulo, né? Então, ela tem essa operação de showroom. E como é que acontece essa operação? O consumidor final vai à loja, chega naquele monstruário de piso, escolhe 1.000 metros quadrados de um determinado piso, né? Vai lá falar com o gerente, faz o pedido, assina o pedido, né? Faz o pagamento no cartão de crédito, ou em dinheiro, ou um boleto bancário, faz o Pix, né? Que não tinha Pix, faz o pagamento daquela operação, é gerado ali um pedido para o CD, que é quem detém a mercadoria, quem tem a propriedade da mercadoria, e o CD faz o envio dessa mercadoria diretamente para o consumidor final. Então, de quem sai a mercadoria? Onde é que acontece a circulação da mercadoria? A circulação da mercadoria acontece aqui, no CD. O CD, que é o proprietário da mercadoria, vamos dizer assim, ele emite uma nota fiscal, paga os impostos e entrega no consumidor final. É mais ou menos uma operação, como se fosse uma operação de representação. É como se as lojas fossem representantes comerciais que tiram pedidos para o estabelecimento CD, que é quem detém a mercadoria e quem faz essa entrega completamente. Né? Então, o doutor André falou muito bem disso, que o princípio da autonomia, pelo contrário, ele preserva essa operação que foi feita pela Normatel. Se é o CD que tem a mercadoria, e é ele que tira a nota para entregar no consumidor final, é ele que tem que pagar o imposto. Né? Essa operação, ela fica... o princípio da autonomia, na verdade, ele é observado quando eu faço isso. Se eu tirasse uma nota fiscal aqui para que esse entregasse a mercadoria, aí não. Aí eu não estaria observando o princípio da autonomia. Porque o fato gerador é o principal elemento do princípio da autonomia. Né? O fato gerador do imposto. E o fato gerador do ICMS é o quê? A saída da mercadoria. Então foi essa a briga com o fiscal. Enquanto eu dizia, doutor, eu estou mostrando para o senhor que essa operação saiu daqui, foi pago o ICMS aqui. O senhor vai me cobrar 2 vezes o ICMS? Se o consumidor final... ele recebeu a mercadoria com nota fiscal, ele recebeu, e a mercadoria tinha um ICMS pago, como é que você vai me cobrar 2 vezes? E aí fica essa confusão, ele alegando o princípio da autonomia, mas o princípio da autonomia de estabelecimento ele está totalmente equivocado na ótica do fiscal. O correto foi o que o doutor André bem se manifestou, e que a defesa também vem defender, que é exatamente, o princípio da autonomia ele tem um fator mais relevante, que é o quê? O fato gerador. E o fato gerador ocorreu aonde? No centro de distribuição. E é isso que diz a nossa legislação. Porque ocorre o fato gerador do ICMS da saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte. Ou seja, não é do recebimento de pagamento, como o fiscal estava falando. O fato gerador ocorre da saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte. Ou seja, o fato gerador ocorre quando o CD da saída da mercadoria. Né? Da mesma forma, o artigo 176 diz o quê? É vedada a emissão de nota fiscal que não corresponda ao efetivo saída de mercadoria. Ora, a legislação faz é proibir.
Se a mercadoria não vai transitar pela loja, pela DD Brasil, a mercadoria vai sair direto do CD e partir para a casa do consumidor final, é vedada a emissão de nota fiscal por parte da Normatel da DD Brasil, a Normatel autuada, a loja que fez a operação de showroom. Da mesma forma, diz o 131, considerar idôneo, né? Uma nota fiscal, quando não se refere a uma efetiva saída de mercadoria. Ou seja, nem mesmo cogitar, não, você tinha que transferir, mas eu vou transferir o quê? Você vai passar por lá? Essa nota, que acho que alguém falou aí, citou de transferência, acho que foi o jogador, essa nota de transferência, ela seria o quê? Idônea. Eu não vou mandar essa mercadoria lá para a loja. Essa mercadoria vai sair do meu CD e ela vai direto para o consumidor final. Então, se eu emitisse essa nota, eu estaria cometendo... Era uma infração. Por quê? Porque essa mercadoria não se refere a uma saída. Essa nota não se referiria a uma saída de mercadoria. E aí o princípio da autonomia, como eu falei, ele tem 3 pressupostos, né, no artigo 19, que é manter os livros de documentos individualizados, o que a Normatel faz muito bem, tanto a Normatel da DD Brasil como o CD tinham os seus livros individualizados, escriturar livros individualizados, também faz os dois, e recolher o ICMS relativo aos fatos geradores que ocorrerem dentro do seu estabelecimento. Ou seja, como o doutor André bem falou, a autonomia do estabelecimento, ela deve observar o início do fato gerador, aonde ocorreu o fato gerador, aonde ocorreu a circulação da mercadoria, e foi exatamente essa discussão, e é exatamente isso que a gente defendeu desde o começo, que o fiscal não aceitou e deu julgador de primeira instância. E aí eu trago o parecer do doutor Michel, né, desse processo nosso, que ele diz o quê? Que, contudo, no caso concreto, apesar de informar, e aqui é o grande detalhe, que aí acho que a nossa discordância entre a Procuradoria e a Defesa, né, e a gente entende que é realmente nulo, porque eu informei, e o doutor André acha que não aplicaria a nulidade, porque daria para analisar isso na perícia. E aí, o que o doutor Michel fala? Contudo, no caso concreto, apesar de informada pelo contribuinte, né, porque eu informo ao fiscal de que parte das mercadorias vendidas pelo estabelecimento saíram do centro de distribuição da empresa, a administração tributária não considerou essas saídas em sua auditoria. Então, circunstância demonstra que o método foi aplicado de forma equivocada no presente caso, tendo por consequência a nulidade do feito fiscal. E aí eu trago a decisão da 4ª Câmara do dia 21 de setembro. A ata não traz o detalhe, eu coloquei o QR Code nos memoriais para quem quisesse assistir, para verificar a semelhança entre os dois processos, né? O processo também da Normatel, que foi julgado, foi por unanimidade de votos comparecida, a Procuradoria favorável, e a decisão de primeira instância também foi favorável, e foi declarada, foi confirmada a decisão declaratória de nulidade nesse processo da Normatel, de outra loja da Normatel. Outro caso interessante foi esse que também nós defendemos, da Paroma, da primeira Câmara. Acredito até que o nosso presidente também participou desse julgamento, né, na qual foi também julgado nulo o processo naquela época. Por quê? Porque quando foi fazer o comparativo do TEF, né, versus a AFD, não considerou as peculiaridades da Paroma, porque a Paroma, né, tinha uma operação que o cara pagava ali o cartão de crédito e chegava a mercadoria só depois da própria loja. Ele não tinha nem estoque a loja. Ela tinha aquela operação ali que era meio de encomenda. E foi um processo que foi julgado nulo também na época, porque não levou em consideração essas operações. Não sei se o senhor se recorda, senhor presidente, acho que foi em 2015. Acho que foi um dos primeiros processos dessa briga de TEF e FD. Vai passar. E aí, dentro do processo, eu trago, demonstrando que existe o pagamento do cartão de crédito, né? Aqui eu trago o pagamento do cartão de crédito. E aí, doutor André, eu trago somente das operações que foram vendidas ou foram pagas dentro da DD Brasil e que foram entregues pela o CD. Eu não trago as outras operações que não foram. Eu só trago ao processo as operações que o cartão de crédito foi pago na DD Brasil e que a entrega foi feita pelo CD. E aí eu trago aqui para os senhores verem. Está aqui, R$ 499,10 para o Antônio Nédio de Oliveira. Trago a chave de acesso do CD saindo para lá, onde consta o pagamento do ICMS dessa operação.
Trago também a nota fiscal aqui para os senhores verem, né? É um pedido que foi feito lá na Normatel Autuária, na DD Brasil, né? Na Silas Mulunguba, né? Que foi feito aqui no dia 3, né? Foi um pagamento de 11.446,96 para a AG4 Construtora, e essa mercadoria saiu da onde? Saiu da MB Comércio Material, do Anel Viário, que é exatamente onde é o CD, lá na Messejana, né? Mercadoria 11.446,95 para a AG4 Construtora FBDA. R$11.000 foi pago lá na DD Brasil, e está aqui a nota fiscal emitida pela a MB do CD, do Centro de Distribuição, né? Que fez o pagamento de semestre de 1938. Aí, vai passar. Trago também aqui uma informação que tem na Cefaz, do generalizado do Grupo Normatel todinho, no ano de 2013, né? Onde a gente pode constatar que o valor total de vendas da Normatel informados na FD em 2013 foi 146.856, enquanto as operações de cartão de crédito foram só 98.354. Para os senhores verem que não há aqui aquele fator de esconder alguma coisa. A operação é assim, a realidade é dessa forma. Entendeu? Pode passar? E aí a pergunta que fica: o levantamento fiscal, né? Ele é capaz de dizer que aquele consumidor final recebeu uma mercadoria sem nota fiscal e essa mercadoria que ele recebeu não foi pago o imposto? Não. Esse levantamento não. Por quê? Eu consigo comprovar que o imposto foi pago, né? A metodologia ele fez equivocadamente. Então, é uma autoinfração toda errada. Por fim, a questão da decadência, que o auto de infração foi lavrado em 18/12, né? E temos os períodos até o 11, que foi com problema, foi em novembro de 2012, e aí a gente trata tem saldo pago todo mês, não tem saldo credor, todo mês foi pago. E aí eu trago a decisão do pleno. O doutor André falou que por ser omissão de saída, a gente não poderia aplicar o prazo decadencial. Mas, aqui o caso do pleno de 2019, omissão de receita, né? O confronto entre os extratos bancários e as notas fiscais emitidas no exercício de 2012. Reformar a decisão proferida na Câmara de Origem e o dano parcial procedente da acusação ter devido à extinção parcial do crédito tributário em razão da decadência para o período de janeiro a agosto de 2012. Ou seja, esse é caso igual ao nosso. É um comparativo de extrato bancário com nota fiscal. O nosso foi um comparativo de TEF com FD. Então, foi o pleno que decidiu. É um caso idêntico ao nosso. Vai passar? Outro caso também de omissão de receitas, certo? E também lá no pleno, certo? De 2017, que a regra da decadência foi aplicada no 150, parágrafo 4. E olha, o caso aqui é pior do que o meu. Aqui, a empresa autuada, por ter sido constatada durante a fiscalização a ocorrência de custo dos produtos vendidos nos meses de fevereiro a março de 2006, superior ao montante da receita líquida, caracterizando por omissão de receitas. Então, o caso aqui é até pior do que o meu. Aquele outro é mais parecido, que foi um comparativo entre extratos e notas fiscais. Esse aqui é até pior. E aí, por fim, a questão dos pedidos. E aí eu peço para que a doutora Eliane se pudesse colocar em votação somente, pelo menos, a primeira, ou se eu tiver conseguido esclarecer o restante dos argumentos na segunda, que a gente pudesse julgar pelo menos as unidades para a gente ganhar tempo e, se for para o mérito, a gente, no próximo julgamento, a gente adentrar o mérito e quando a senhora procede de vista. É um pedido, lógico que a senhora tem que decidir. Muito obrigado. Obrigado, doutor Daniel Landim. A doutora Eliane tinha pedido de vista. Mantenha o pedido de vista, doutora Eliane. Doutora Eliane? Houve uma queda aqui. Só poderia repetir, por favor? O seu pedido de vista está mantido, né? A senhora mantém seu pedido de vista, né? Eu mantenho, senhor presidente. Eu ratifico ainda mais a necessidade de uma menor análise desse processo em todos os sentidos, em termos de nulidade, perícia.
Pronto, então está concedido de vista a conselheira Eliane Resplante. Doutora Leite, pede a palavra? Sim, doutora Leite. Obrigada. Eu gostaria até que o doutor Landim nem tirasse a apresentação dele, porque aí vai auxiliar no estudo do pedido de vista da conselheira Eliane, certo? Doutor Landim, o senhor coloca lá atrás, num slide, o senhor coloca o número do pedido. Se o senhor pudesse voltar aquele slide, por favor, porque eu fiz um comparativo ontem à noite, esse aí, certo? É lógico que o senhor não vai ver a minha setinha aqui, mas deixa eu pegar aqui. Esse primeiro, deixa eu pegar o meu arquivo, que aí fica mais fácil de eu falar para o senhor, certo? Defesa aqui, então eu peguei na defesa. Essa primeira coluna do senhor é a data do pagamento na Normatel da DEDE Brasil, aí depois vem forma de pagamento, aí número do pedido. Eu indago o senhor, esse número do pedido, ele consta na nota do CD? Eu não estou ouvindo o senhor. Sem áudio do doutor Daniel. Não, ele não consta, doutor. Na verdade, será que não? Eu acho que eu posso confirmar aqui, doutor? Só um minuto. Você poderia baixar informações complementares, né? Eu quero exatamente ver. Eu não tenho essa informação. Isso. Só um minuto. Eu não sei se o senhor vai ter a imagem aí, porque como o senhor pegou só um print... Porque antigamente a gente conseguia abrir na Cefaz todas as notas, e agora está mais difícil. E uma outra indagação que eu tenho para o senhor é o seguinte: o senhor afirma que as vendas ou as entregas, digamos, que o senhor disse que a venda é no showroom e a entrega é no CD. É sempre nesse CD ou existe a possibilidade dessa entrega ser efetuada por uma outra loja? Digo para o senhor o porquê da pergunta. Porque, como o senhor apresentou na defesa uma planilha contendo esse coisa aí, eu fiz algumas checagens de nota fiscal. Eu abri aleatoriamente quatro notas fiscais. Doutora Leite, como tem pedido de vista, essa análise você está fazendo... É porque era importante. Ô, doutor Franzé, me permita, desculpa a coisa, porque isso é vital para a questão até da análise do pedido de vista. Não, a doutora Eliane já disse que já está com o tipo de vista, não vai alterar em nada, não. Não, eu sei, mas é porque na hora que você vai analisar um pedido de vista, se você tiver subsídios para trabalhar esse pedido de vista, é muito importante. Mas se não puder, tudo bem, eu deixo para... Não, porque assim, ela que vai, o pedido de vista é o convencimento dela. Essas dúvidas são da senhora, então não adianta, assim, talvez até nem influencie nada o pedido de vista, certo? Eu gostaria de estar considerando o pedido de vista a Eliane Resplande, e quando voltar à sessão, se ela tem esses pontos já, a senhora coloque novamente as questões que a senhora acha relevantes na direita questão, tá certo? Está concedida vista, e quero agradecer ao doutor Daniel Landim pela participação na sessão. Quando voltará com até que a doutora Eliane, que pediu vista, continuará no processo, tá certo, Eliane? Doutor Franzé, você acha possível ainda esse mês? Não entendi, doutor Daniel Landim. É possível ainda esse mês de outubro? Não, esse mês, a conselheira tem até 30 dias para devolver o processo de pedido de vista, tá certo? Da forma que é regimental. Se a conselheira decidir com a vista antes do tempo, ela volta, no momento que ela autorizar o retorno, a gente coloca em pauta, tá certo? Perfeito, muito obrigado. Tá. Obrigado, senhor. Obrigado, doutor Daniel, tenha um bom dia. Senhor, dá 10 minutos de intervalo, certo? Retornamos às 10h05. Tá bem?